alegria! Paz do Senhor Jesus. Esse é mais um Olhando Podcast, o podcast do canal Olhando para Jesus. Meu nome é Andréa Lopes e você é muito bem-vindo. Você é o convidado do Espírito Santo. Que maravilha você está aqui comigo hoje, porque você sabia que você está de parabéns? Sim, você está de parabéns porque você parou tudo na sua casa para ouvir mais acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Você sabia, queridos, que Jesus é a pessoa mais importante de todo o universo? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o único que anuncia o fim desde o princípio. Olha que maravilha. Então, fica parado aí, não perca esse podcast, não saia no meio do podcast, combinado? Porque a minha convidada é uma missionária cheia do Espírito Santo, uma mulher corajosa, chamada por Deus para esse tempo. Você vai se surpreender com o testemunho dela, não perca nada. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, eu quero te fazer um convite. De onde é que você está me assistindo no Olhando Podcast? Qual é a sua cidade? Qual é o seu estado? Quem sabe você está até assistindo o Olhando Podcast de outra nação? Coloca para mim, escreve aí, porque eu amo responder todos os comentários que você me manda aqui no Olhando para Jesus, que é o canal de Jesus Cristo de Nazaré. Também quero te fazer um grande convite. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para você não perder nenhum dos vídeos que eu estou sempre fazendo aqui. Vídeos de oração, de jejum, campanha de jejum e oração pela nossa família. É muita novidade, muita bênção aqui. Você também pode e deve compartilhar todos esses vídeos, deixar o seu like, porque ajuda esse canal a chegar nos lugares mais diversos. Você também pode e deve entrar na minha descrição, uma descrição recheada de novidades. Você sabia que lá você pode adquirir o meu livro, um livro que fala sobre relacionamentos saudáveis e duradouros, a começar o relacionamento principal, que é o nosso relacionamento com Deus e com todos ao nosso redor, tudo bíblico, com base bíblica. Uma novidade maravilhosa, além do meu grupo de devocionais bíblicos, você, mulher de Deus, que quer receber uma palavra todo dia, uma palavra avivada para o seu coração, ser edificado na fé. Lá na descrição também você vai poder seguir a minha convidada. E eu quero fazer uma apresentação digna dela. Ela é uma missionária corajosa, que faz um trabalho lindo de relevância aqui na cidade de Salvador, no SOS Presídios. Também é coordenadora e fundadora do GAPEN, ela vai poder contar para você. Mulher de Jair, olha que maravilha, meu amigo Jair. Também mãe de Andrezinho, de Jéssica. Eu estou falando da missionária Jéssica Jane Souza. Apresentei dignamente para você, minha amiga, que você é uma missionária que eu amo e sou muito fã mesmo, Jéssica. Bem-vinda. Muito obrigada, que alegria. Esse momento é muito especial para mim também, poder compartilhar várias coisas importantes que Deus tem feito e compartilhar junto com você aqui. Então, muito obrigada pelo convite desde já e que seja um tempo precioso aqui, esse nosso aqui. Aleluia! Vai ser um tempo muito precioso demais, minha amiga. Eu é que agradeço, porque eu sei que tantas demandas que você tem, né, com a palavra de Deus, e uma evangelista, uma missionária, mas você também é mãe, esposa e parou tudo para estar aqui compartilhando um pouco da sua história, que é uma história linda de renúncia, uma história assim que muita gente vai ser edificada, muita gente é de casa, eu creio, sabe, Jéssica? Mas antes da gente começar, eu quero compartilhar com você, Jéssica, também, e também com o público de casa, né, com nossa audiência, nossas amigas e amigos, uma palavra que o Senhor Jesus me deu. Já tem 2 dias que eu estou maturando ela o tempo inteiro, né? Porque diante do nosso tempo que nós estamos vivendo, Jéssica, é sem dúvida um tempo sem comparação, um tempo profético, um tempo assim que nós temos aquela expectativa da iminência da volta de Jesus. E eu tenho sentido, eu não sei o que você está sentindo no seu coração, mas uma urgência do Espírito Santo. Eu estava lendo a palavra do Senhor e ele me deu um texto muito lindo, que é um texto que nós conhecemos, João capítulo 3. E eu vou ler, não vou ler todo, mas eu vou ler do verso 3, né? Porque é um diálogo muito interessante. Nós sabemos que Jesus, né, em toda a sua majestade,
quando o Verbo encarnado andou no nosso meio, ele teve tantos encontros aqui maravilhosos na palavra dele. E eu vou ler um desses encontros, que é com Nicodemos, um fariseu. Né? Nós temos tantos encontros maravilhosos, que ele na mulher samaritana, e os leprosos quando curava. O nosso amado é lindo, né? Nosso amado Jesus, ele é gentil e bondoso. Mas eu vou ler então para a gente aqui o João capítulo 3, o verso de número 3 ao 7, que diz assim: E Jesus respondeu a Nicodemos, disse-lhe: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário-vos é nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Que palavra é essa, Jéssica? Palavra maravilhosa. Eu fiquei assim, me deleitando. Eu tenho dois dias, 2 devocionais que o Senhor Jesus volte naquela palavra. Volte naquela palavra. Importa a você, Nicodemos, nascer de novo. Como é relevante a gente pensar, antes de você começar a falar toda a sua história, né? Eu sei que é uma pequena parte, mas como o nosso Senhor, ele é tão maravilhoso. Estava ali diante de um fariseu, um professor, um homem da lei, e ele falou assim: olha, Nicodemos, tudo que você faz, tudo que você aprendeu, isso é maravilhoso, mas se você não nascer de novo, né? E ele faz umas perguntas para assim: o Senhor, como eu sendo velho, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus: olha, Nicodemos, não é sobre isso, é sobre o reino de Deus, nascer do Espírito. Aleluia, minha amiga, eu sou muito feliz, né? Você me vê nessa felicidade, eu sei que também você. Eu queria entender, assim, um pouco mais da história de Jessie Jane, a missionária Jessie Jane. Como foi essa sua história com o Senhor Jesus? Como é? Você vem de uma família que teme ao Senhor, te ensinou desde cedo? Ou como é que o Espírito Santo tocou seu coração? E também, como foi esse chamado para estar levando o evangelho, né, nas prisões, né, no caso aqui em Salvador, onde nós estamos, na prisão, e esse chamado tão específico? Eu queria entender mais. Que bom, André, poder contar essa história. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu falo isso em qualquer oportunidade. Eu tenho aniversário, eu falo sobre isso, basta me perguntar. Porque é a nossa história, né? Tudo que Deus tem feito a partir daquilo mesmo que Ele nos deu. Então, eu nasci, sim, num lar cristão. Minha mãe era uma serva do Senhor desde lá. Então, ela nos instruiu no caminho do Senhor, né? Eu sou a quarta filha. E o papel dela foi esse: uma mulher de oração, uma mulher de ensinar os filhos, conduzir os filhos no caminho do Senhor. E ela sempre nos levou à casa do Senhor, né? Então, desde menininha, eu sempre gostei de cantar. Então, desde menininha, eu ia para a igreja e cantava. Todo culto eu ia cantar, eu cantava. Você tem uma E voz quando eu não queria cantar, eu me linda. escondia atrás dela para o pastor não me chamar. Mas era algo assim que a gente viveu na casa do Senhor, né? Desde sempre. Eu fui mensageira do rei, não é? E aprendi sobre missões a partir de experiência de pessoas que ouviram o chamado do Senhor. E isso aí desde já foi plantado no meu coração. Eu me converti com 8 anos de idade, tive a convicção, desde antes eu já estava, já ia à igreja, mas tive essa convicção a partir de 8 anos, que era o tempo, e eu lembro que foi no mês de agosto. Você Mês lembra? 31 de agosto Que linda. foi quando eu entreguei meu coração a Cristo, né? Fui batizada em 78, aceitei Jesus. Que lindo. Eu sou de 70. Sim. Com 11 anos eu fui batizada. Que coisa linda. No dia 31 de dezembro, olhe, lá Uau! foi exatamente nesse período. E aí eu comecei mesmo essa conduta de conhecer, de trabalhar na casa do Senhor, né? Então, à Sempre medida que a gente vai sedenta, fazendo né? isso,
vai plantando no nosso coração, a gente aprende e cria-se um hábito, né, também de estar ali, faz parte da nossa vida. E eu lembro que aos 13 anos, meu pai ele era policial, então ele foi transferido para Itabuna. E quando cheguei em Itabuna, frequentamos a igreja Batista Esperança lá. Hum. E numa noite missionária, ouvindo ali o desafio de missões mesmo, naquela noite meu coração queimou, né? Eu adolescente, Você já estava com mas quantos eu anos já aí, gente? 13 anos. 13 aninhos, E naquela noite eu, Ai, sabe, meu coração ardeu sobre esse assunto. que E eu lindo. fui para frente, eu disse: Eis-me aqui, Senhor. Eu saí do culto e fui para casa, e cheguei em casa, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, é coisa de adolescente? Ou o Senhor realmente me convocou para essa missão? E o Senhor me deu uma palavra que eu nunca me esqueço, que está em Josué 1:9. Ele diz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aquela palavra entrou no meu coração, ali no meu quarto, e o que é que eu faria depois dali, né? Com 13 anos, terminar o ensino, o Aham. estudo, e fiquei mais nesse período lá, retornei para Salvador, continuei estudando, e aos 17 anos, o senhor voltou a falar comigo, porque eu estava terminando o ensino médio, foi na conclusão do ensino médio. Sim. E o senhor disse: aí, eu disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E ali, então, aí Meu fui tomando as Deus. decisões, me inscrevi para estudar, estudei aqui na nossa cidade, no Seminário Batista da Bahia, que é o nosso Uhum. seminário do Nordeste, e eu comecei ali, me matriculei no curso de bacharel em Educação Religiosa, Que e lindo. por 5 anos eu cursei, e só que quando eu fui chegando na época do estágio, né, que a gente faz pelo curso, eu fui convocada para estagiar na Igreja Batista 2 de Julho. Sim. Atuei nessa área de educação religiosa com a missionária Severina Ramos, uma missionária que é muito disposta e convicta no caminho do Senhor. Então, eu aprendi muito com aquela Que mulher. lindo. E uma noite missionária, a noite recebeu a SOS Presídios lá na igreja 2 de julho. E aí começou a falar, fazer a promoção missionária ali, do trabalho em si. E eu estava sentada na igreja ali ouvindo isso. E mais uma vez meu coração começou a queimar sobre aquilo. E Deus foi muito claro comigo. Ele me dizia assim: te separei para isso. Uhum. E ali eu comecei a sentir isso, e no final já procurei equipe, eu já queria conhecer mais sobre o assunto. Aliás, meu nome é Jessie Jane, não é por acaso. Meu pai se inspirou no nome de um grande atirador dos É. Estados Unidos, Jesse James. E eu lembro que, graças a Deus, não me tornei uma bandida, uma atiradora, mas sim levando a Sim, palavra a sim. essas Uma guerreira pessoas. de Deus. E eu lembro que ele foi delegado em algumas cidades aqui na Bahia. Seu pai. Meu pai. E Sim. quando eu era criança, ele levava alguns presos, trazia para Salvador, para um médico. E como lá ele tinha umas casas de avenida de aluguel, ele trazia e botava lá naquela casa. E a gente cuidava. Gente, olha A gente só. cuidava, a gente alimentava, a gente, sabe, fazia essa ponte aqui, desde lá, né? Então, Desde Deus já lá. vem preparando. Então, meio que eu tinha muita. Na época, eu tinha pena, né? Realmente. Eu, quando via aqueles números, eu sentia era pena, mas já era compaixão que Deus estava colocando no meu coração. A partir Aleluia. daí, anos depois, né? Ele iria me mostrar a sua vontade. E foi isso que Aleluia. aconteceu. Eu estava finalizando o meu curso, um seminário, e o Senhor me disse: foi para isso que eu te chamei. Eu não tive dúvida. Aí naquela noite, eu marquei logo que no dia seguinte, isso foi no domingo, à noite, eu fui para casa, peguei um ônibus na estação da Lapa e eu disse: Senhor, meu coração está queimando de novo, mas eu quero que o Senhor vai me confirmando se é isso. E ali mesmo eu abri a palavra e o Senhor me deu o texto de Isaías 61, quando ele diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu Uau! para levar, para falar, a abertura de cadeia aos presos. Eu não tenho mais dúvida nenhuma a partir daí. Tô emocionada. E eu fui ali, no dia seguinte eu acordei e fui para o presídio. Eu lembro que eu fui tão anestesiada aqui no complexo da Mata Escura, ali no Sim. presídio, e aí eu cheguei, nunca tinha entrado, e a equipe já estava lá dentro,
E eu sempre que eu passei pelo portão, não falei com ninguém, o portão estava aberto. Eu simplesmente entrei. Deus. Daqui a pouco eu ouço uma voz dizendo assim: "Ps, ei, ei, vai para onde?" Aí eu me dei conta, voltei assim, pedi desculpa, né, Desculpa. ao agente que estava ali. Aí ele me orientou e eu fui. Eu lembro que quando eu entrei naquele dia, me encontrei com a equipe lá na penitenciária Lemos Brito, que eu cheguei naquele local que eu via tantos homens ali, sabe? E a gente eu passei por um corredor até chegar no Sim. lugar onde a gente reunia para fazer os cultos. Eu passei assim, sabe? Olhando para um Você e para teve medo, outro. amiga? Eu não tive medo, não, mas era algo Nesse muito início, muito novo, novo. sabe? E aí eu passei. E depois daí não deixei, foi junho de 93. Foi Oh. essa a primeira vez que eu entrei ali. E a partir desse dia comecei a fazer parte daquela equipe, né, com o pastor Humberto Machado, que era o missionário da Convenção Batista Baiana, que estava desenvolvendo esse projeto ali. Olha. O projeto foi fundado em 90, julho de 90, Eu e acho que Tônia até tem algumas imagens aí. Tônia, você tem alguma imagem para a gente colocar de Jesse atuando do que é o SOS Presídios, né? Que esse trabalho relevante. Você vai poder isso, contar muito aqui, né? ok, Porque é algo que o Senhor Jesus queimou no teu coração, isso, né? E é o trabalho que é do coração do Pai isso. para a sua vida e para a vida de tantas pessoas que estão sendo resgatadas. Você vai poder contar. E Tony vai passar aí algumas imagens, mas assim, quais são os maiores desafios hoje, sabe, Jesse? Que você enfrenta, né? Que uma pessoa que está ali no SOS Presídios, estando ali diante de pessoas que estão atrás de grades, né? Estão ali, tiveram uma história, mas que o Senhor Jesus quer resgatar, eu me emociono porque, como você falou em Isaías 61, eu vim, Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar aqueles que estão cativos, Isso. né? Quais são os maiores desafios hoje que você, Jessi Jane, que está aí à frente desse projeto tão lindo do SOS Presídios, aqui no caso de Salvador, né? E também outros você vai poder falar várias, né, de como o Senhor Jesus dá essas estratégias para você chegar com a palavra. Quais são os maiores desafios hoje que você enfrenta? O maior desafio para você estar trabalhando, né, é assim, eu faço parte de um sistema prisional, levando Uhum. esse trabalho como missionária. Então, como missionária da Convenção Batista Baiana, tem uma pessoa que está separada Uhum. para estar trabalhando ali. A gente é oferecida ao Estado aqui, ó. E é Sim. isso que a gente faz mesmo, para estar ali trabalhando, entrando nas unidades prisionais, Meu né? Deus. Enquanto missionária da Convenção Batista Baiana, é o circuito todo, né, que vai englobar o Uhum. nosso estado É o e Estado. trazendo essa perspectiva a partir do complexo penitenciário, aqui dentro de Salvador. Então, como eu sou uma missionária, eu não saí da minha Sim. cidade, né? Deus me chamou, porque havia um clamor na minha cidade. Meu Então, ele me Deus. chamou e me preparou para escutar, para ouvir esse gemido, né, daqueles que estão encarcerados e que o Senhor separou. E Deus tem o povo dele nesse lugar. Então, o Aleluia. grande desafio, primeiro, é vencer as barreiras do medo, né, que é um preconceito Uhum. muito grande. Porque até a gente chegar lá, a gente tem a telinha, tem a mídia social. A gente vai ouvindo e ouve muita coisa cruel a respeito disso. E realmente Uhum. é a violência, né? E aí a gente fica com medo. Então, vencer primeiro esse momento, de chegar lá, essa primeira barreira, Barreira do de medo. passar para o outro lado, que é conhecer essa realidade de estar preso. O que é isso, Uau. né? E quando você chega lá, que você conhece o outro lado da história, sua visão muda. Eu gosto de chamar muito um olhar diferente. Um A olhar gente tem um olhar diferente, que é um olhar, primeiro que ele é dado pelo Senhor, um olhar de compaixão, não é de pena, mas é um olhar de de compaixão, de misericórdia. misericórdia, que nos leva na direção do outro, apesar dele, Uhum. independente do que foi feito ali. Mas a vida da pessoa, né? Quem é ele? Quem é aquele presidiário? Quem é aquele apenado que está nessa situação? Sim. E aí eu consigo ver que é essa a primeira barreira.
que hoje é a dificuldade. Quem quer estar lá, né? Sim. Então, para você montar uma equipe de trabalho para fazer, a gente vai às igrejas, fala disso em vários lugares. Mas o que acontece? Como é que a gente pode falar disso e levar essas pessoas têm tanto medo? É um desconhecido, né? Porque Uma até então barreira é visto mesmo. só na televisão, na telinha da sala de cada um, a Meu gente consegue ouvir Deus. essas histórias. Vencendo é isso aí, que é dizendo Sim, assim, é o maior tomando a desafio. decisão de ir, pelo menos conhecer. O que é isso que eu apenas assisto de casa ou de algum outro lugar? Então, assim, ir. Quando a gente consegue chegar e conhecer o outro lado, aí a gente começa a ter um olhar diferente realmente. Como eu ouço Aleluia. muito, eu não tinha ideia do que era isso aqui. E aí você passa a se colocar no lugar. Então, o texto que nos baseia para fazer isso é fazer aquilo que Jesus mandou. Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos, Uau. como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos Meu no próprio corpo. E o que é isso? É você estar disposto a sentir na pele. Eu lembro que é muito engraçado, porque quando eu tive os meus filhos, eu já exercia o ministério, né? Eu me casei um ano depois que eu comecei o ministério entre os presidiários. Eu comecei Sim. com 23 anos, me casei já chegando aos 24 anos. 24. Eu também casei com Então, é 24, muito ó. isso aí, muito, tá muito pertinho, né? É. E aí eu lembro que quando meu filho ele estava na primeira série, ele estava estudando numa escola aqui em Salvador, e aí a professora perguntou, quando ele, o que é que sua mãe faz? Qual é a profissão de sua mãe? Ele disse assim, presidiária. Oh, Ele disse que era Andrezinho. porque era o que ele me via falar. Ele sabe, Era a realidade todo dia eu dele. saía, sabia que eu saía para o presídio. Oh. E aí ele dizia presidiária. Depois disso, eu acho que todo mundo ficou com medo dele. Lá. Mas a vivência disso. Então, vencer a barreira de ir levar essa palavra, de sentir, se colocar, né? Sentir como se fosse você. É. E aí só dá para fazer assim. Enquanto o presidiário for o filho de não sei quem, a filha de Uhum. Beltrano, a irmã de Cicrano, fica lá. A gente vai distante. Mas Meu quando Deus. você começa a olhar isso, sentir como se fosse você, aí Uau. você começa a entender outro entendimento. Então, não dá para fazer esse tipo de trabalho sem você sentir na pele. Não, e é isso que o Senhor nos faz sentir, nos levando para perto dessas pessoas, entendendo como é que a coisa funciona Entendendo. isso. Então, vencendo a primeira barreira do medo, né? Sim. De se, poxa, eu vou lá. Quando você vence, aí Deus vai mostrando o direcionamento, que são pessoas que comprometeram a sua vida, sim, por Sim. diversas Com questões, com histórias, suas né? histórias. É. E aí tem a questão familiar, o ambiente. E aí a gente vai começar a ter esse entendimento de que o que é que o Senhor nos mandou fazer como igreja, que é mandando a Aleluia. igreja fazer isso. Meu Deus, que Né? sério. Lembre-se como se fosse você. Não é se você quiser lembrar, não. Hum. É bem imperativo, né? E quando a gente faz isso, o Senhor nos mostra. Então, ver, enxergar essa realidade faz toda a diferença. E como eu falei a você, comecei a pensar nisso na minha juventude, né? Juventude E mesmo. aí, vivenciar todas as experiências e ver que Deus fez aquilo que Ele disse que faria, que aos 13 anos Ele me disse, Aleluia, não te aleluia. mandei eu, esforça. Lá eu não sabia o que ele estava querendo dizer exatamente. Não tenha Tudo a medo, não ver. tenha coragem. Ele dizia Falou tudo de isso. coragem, falou, né? De não ter medo, que eu estarei Seja contigo forte. por onde quer que andares. Uau, Mas aí, quando meu ele me Deus. convocou exatamente, me disse onde seria, eu digo, já entendi. Aquela Entendi o texto. conversa toda era para isso. Mas ele me encheu Entendi. de coragem mesmo, sabe? Ele me Sim. deu coragem para estar ali, para conversar com aquelas pessoas, para olhar nos olhos. Ele me habilitou para isso. Eu não tenho dúvida, Aleluia. ele me deu as ferramentas necessárias, ele foi criando em mim esse desejo. Você vê que, assim, eu fui por esse caminho como missionária, estudando, conhecendo um pouquinho da questão da educação religiosa em si, que me leva para esse caminho, Uhum. mas a questão da saúde mental, ele me deu sede de Sim. aprender isso, ele colocou no meu É. coração, mas exatamente por isso, porque eu precisava ter um olhar Entender, né? diferenciado e me blindar também, porque eu estaria nesse campo Você minado. fez Então, eu fiz psicanálise, né? É, eu psicanálise, estava isso me vendo. ajudou muito, foi um divisor de águas, porque entender a estrutura cerebral, o outro,
e que você ia trabalhar dentro Aham. desse contexto, Muito me ajudou importante. bastante. Então, foi esse caminho que eu percorri exatamente com esse propósito inicial, foi de Aleluia. conhecer melhor as pessoas, analisar seus comportamentos e como é que eu ia me colocar para desenvolver o trabalho que o Senhor me chamou para fazer, né? Então, o Senhor foi me capacitando, abrindo a minha visão, ampliando a minha visão e tudo isso como ferramenta. Porque ele disse: não tenha medo, não tenha coragem, eu vou estar com você. Então, é parte disso tudo que ele disse que faria. Então, ele foi me habilitando e me deu Te várias ungiu, né? ferramentas. Foi, me ungiu para isso. Eu lembro que eu fui Uau! fazer Poderoso eu isso. fui fazer um congresso, falar no congresso de mulheres em Porto Seguro. E eu falando, contando a história, o que o senhor tinha feito, Hã. e de que forma eu trabalhava para desenvolver o ministério. Aí, quando acabou, a irmã perguntou: vem cá, Jéssica, eu quero saber foi o que Deus deixou para mim. Porque ele te deu por causa É, eu dei gente, porque risada. até É, escritora, minha amiga missionária, isso, Jessi Jane, é escritora, depois ela vai falar um pouquinho, isso. né? Uma mulher que Deus habilitou E mesmo. ele fez isso. Então, Fez ele que me isso. ensinou. Aí eu vou, assim, é para aprender violão, eu aprender um pouquinho. Lá em casa é a É, área. Mas eu digo, vou aprender um pouquinho. Eu vou, para escrever, eu vou escrever um pouquinho. que É para pintar, eu vou pintar um pouquinho. Mas eu lindo. faço tudo isso para ensinar os presos lá em casa. Mas já sei que você vai aprender pensando nesse público. Porque é um lugar que precisa de tanta coisa. Eu acho que ele precisa de Aleluia. tudo. Tudo. E aí tudo, eu sempre digo, a gente nunca fecha as vagas. Tem vaga para todas as profissões, porque o missionário, Aleluia. ele precisa de todo mundo junto para fazer um ministério É desse, ainda mais aqui verdade. dentro da nossa cidade. Então, eu fui entendendo Sim. isso, então eu não excluo ninguém, sabe? É o Sim. Ministério da Inclusão. Eu É, coloco todo mundo é muito útil todo mundo para me ajudar a é desenvolver bem-vindo, esse. né, amiga? Até crochê para os homens a gente ensina lá. Então, tem a Ah, crochêterapia para os homens. que E tem sido bênção! muito legal, porque foi uma irmã até nossa, né, que ela trabalha com isso, ela me vendo falar dos desafios do presídio. Ela já, se eu faço tricô. Serve? Eu digo, serve. Serve. É só se for agora, irmã. Exatamente. Nós já é o terceiro ano, para a glória do É. Senhor, fazendo isso lá. Então, a gente tem, toda semana a gente tem uma oficina Que naquele lugar bênção! onde homens ali estão aprendendo. Aí pergunta, mas homem aprende? Cru aprende. Porque vai trabalhar saúde mental, inclusive aqui, Amém. e você vai ter um trabalho, uma renda para você lá fora, né, desenvolver. Então, tem sido uma experiência. Então, tudo é útil Que para. Se lindo. não tiver um projeto pronto, a gente cria um na hora Cria na hora. Viu, gente? Se vocês poder quiserem trabalhar, atender. depois vocês vão contactar com o Jesse aqui. Mas se você está nessa Exatamente. redondeza, também pode. Tudo é bem-vindo. Mas eu queria também saber, Jesse, porque eu sei que dentro de tantos anos você trabalhando já e tão dedicada, né, a estar evangelizando, a estar gastando a sua vida nessa área, né, dos presos, das suas famílias, que você também temos, né, o É, acolhimento às famílias ali, onde aquelas famílias carecem do acolhimento, e ainda mais se for o acolhimento da igreja, né? Eu sou suspeita é. porque eu sou muito apaixonada por esse projeto ao qual você faz parte, né? E diante do qual o Senhor te colocou. E eu queria saber se você tem algum testemunho, né? Porque de tantos anos de trabalho, eu creio que Deus já te deu muitos testemunhos de Sim. recuperação e daquele homem, né? Daquela pessoa que você fala assim: meu Deus, ele virou um evangelista, Isso. ele Sim. virou um homem de Deus, né? Porque só o Senhor para fazer esse tipo de É. coisa, para mudar o coração do homem, como a gente colocou aqui, né? Que o Senhor Jesus ministrou essa palavra de João 3, Isso. né, com Nascer Nicodemos, de novo. Nicodemos nascer de novo. Eu sei que Isso. muitas pessoas, muitos homens têm nascido de novo ali. Tem algum testemunho que você É. queira falar para a gente assim? Fala, Andréa, esse testemunho aqui é simplesmente lindo. Eu tenho alguns sim, mas um que quando você foi falando surgiu logo na minha mente aqui. Tem um homem que ele começou muito cedo na vida do crime, né? Dentro da sua pré-adolescência ele já estava Uau, vivendo isso aí. E aí ele matou muita gente, né? Matou centenas de pessoas. meu E ele Deus. foi preso. E quando ele conheceu o evangelho no presídio, né? Ele tomou aquela decisão mesmo de seguir a Cristo, né? Irmão André. Irmão André, ele Deixará. tirou 30 anos de cadeia. Pense, um homem, 30 anos.
E aí, hoje, quando eu sento para conversar, hoje ele entra para fazer o trabalho no presídio, né? E aí, quando eu sento com ele para ouvir a história dele, ele chora ainda. Quando ele fala para mim, Jesse, eu sei que eu sou salvo em Jesus, o Senhor me perdoou, mas eu tirei o direito de tantos pais, de tantos filhos. E por mais que eu tenha essa consciência, quando eu lembro que nada vai fazer voltar para ele, sabe? Aí ele chora ainda até hoje. Uau. Mas tendo que ele tem tanta consciência do que aconteceu, Uhum. mas da nova vida que ele está em Cristo Jesus, sabe? E ele entra para fazer isso ali, pregando o evangelho, levando esperança. Então eu gosto muito de conversar com ele. Lá no nosso projeto, na tenda de apoio, a gente sempre tem essa oportunidade de sentar com eles para conversar, e ele que vai visitar hoje, né? Como um Meu evangelista, Deus. a gente se encontra, é bom a gente se encontrar, e sempre que a gente, hoje ele tem uns 70 anos, 71 anos, olhe para isso, e está ali servindo ao Senhor, e com aquele coração grato, sabe? De quem estive preso e foste me visitar. Uau. Então, ele viveu isso e hoje ele viu, experimentou na pele de ter sido visitado, ter sido alcançado ali dentro, e hoje ele entra para fazer isso. Então, a gente pode sentar junto para comer, sabe? Ter essa experiência. Então, irmã André, para mim, ele é uma inspiração também. E outra experiência que me marcou muito foi Marivaldo. Marivaldo, ele viveu a vida do crime. Ele era assim, ele era um pastorzão dentro do presídio, ele era músico também, ele tocava cavaquinho, eu sempre tive vontade de aprender. E aí, ele teve uma vida muito pregressa aqui fora. Ele passou uns 25 anos preso. Uau, gente. E aí, quando a gente teve uma vez que eu cheguei no presídio e ele estava afastado. E aí eu precisava resolver uma questão lá que a gente tinha os cultos, realizava os cultos nos espaços lá cedidos dentro do Afastado presídio, da da presença presença do de Deus. Senhor. E naquele dia o dirigente atual me entregou a chave. E aí quando ele passou na minha frente, eu disse: "Tome a chave aqui, eu não sei o que você vai fazer com essa chave. Eu só sei que você não vai me devolver". E fui embora e daí deixei ele lá. Era uma sexta-feira. E na segunda-feira que a gente tinha o curso de alfabetização, na segunda-feira logo a gente estava lá. E aí ele voltou, ele fez: "Jesse, nesse final de semana, eu refiz minha aliança com o Senhor". Foi bem assim, e ele começou a tomar conta agora da congregação. Aleluia. E era um pastorzão, que ele era muito aquele pastorzão, sabe, de amizade, relacionamento, de Mesmo, né, cuidado. das pessoas. E aí os anos passaram, como ele teve uma vida muito difícil aqui fora, já tinha sido solto, foi preso de novo, apanhou muito, ele voltou. E ele contraiu um câncer. E aí chegou o tempo que isso foi, sabe, esse câncer foi tomando, se alastrando, e ele foi para a central médica. Engraçado que eu fiz um encontro de casais lá na penitenciária, e ele casou lá, pastor Abraão que foi que fez Que lindo, nesse nosso encontro. pastor. E depois ele ficou muito doente e recebeu a domiciliar, foi para casa, e morando aqui num bairro aqui de Salvador, Vale das Pedrinhas. Sim. Eu fui lá, né, visitá-lo. E quando eu estava indo visitar, eu toda corajosa, né? Eu fui chegando naquele, foi minha mãe. Aí vinha outro homem lá na minha direção, e quando eu estava entrando ali, em Vale das Pedrinhas. Aí ele me olhou, fez: "Missionária? O que está fazendo aqui?" Eu disse: Aí reconheci ele, né, que era um ex-presidiário. Ele disse: "Eu vou na casa de Marivaldo, vou falar com ele não está bem". Marivaldo? Cuidado com o Marivaldo, porque a fama dele lá no bairro não era, né? Mas cuidado, eu disse: "Não, o Marivaldo está doente. Eu preciso". Você sabe onde é a casa dele? Sei. Me levou lá. Sempre há um preconceito, mesmo Sempre, que, né, a imagine. pessoa já E ele ali dentro, né, foi crescido ali, ouvia as cresceu. histórias, né? E aí me levou lá. Quando ele viu que o Marivaldo estava muito debilitado, e aí pronto. E depois desse tempo, visitamos Marivaldo, algumas semanas a gente ia lá, e depois ele foi transferido, foi para o hospital, Aristide Maltês. E aí ele já estava num estágio, estágio né, muito, já estava assim no fim. E eu lembro que ele cantava uma música, tinha uma música que ele tocava lá no presídio, e sempre que a gente tinha oportunidade cantava junto. Aí ele foi internado e a gente começou a fazer as visitas, né? Dividir a equipe para visitá-lo. E eu sempre comecei a ministrar sobre a vida eterna, sabe? que lindo. E ele me dizia assim: "Jesse, eu pedi uma coisa ao Senhor. Se for para me desviar mais uma vez do evangelho,
e entristecer meus irmãos, eu peço que ele me leve. Sabe? E aí eu comecei a falar diante do estágio dele, da vida eterna. Aí, a última vez que eu fui visitá-lo, ele me pediu água. Ele fez, Jéssica, me dá um pouquinho de água. Não, falava Estava muito pouco sozinho? já. Ele Ela estava estava já sozinho, é. sozinho já. E aí eu dava, botava, né, já para ele beber assim, já com algodãozinho, água. E aí tinha uma música que ele gostava de cantar, que era assim: o amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor permanece na vida daquele que segue a Jesus. E aí Lindo. cantava, agora eu que cantava, porque ele não aguentava cantar mais. Oh. E aí ele fez assim, bem baixinho, ele me disse, Jéssica, eu tive um sonho essa noite. Eu disse, o que foi? Ele fez assim, eu sonhei que essa porta desse elevador da enfermaria onde ele estava se abria e eu entrava. Ele disse, Deus está vindo me buscar, Jéssica. Meu Deus. E ali, ele fez, olha, não tenha medo não, Jéssica. Eu vou morar com o Senhor. Teve a certeza da Certeza, eu tinha muita salvação. certeza. E aí pronto, aí eu fiquei Meu naquele final de Deus. semana, eu viajei para fazer uma promoção missionária, aqui em uma das cidades na Bahia. Muito E quando eu cheguei lá, eu impactante. soube que ele tinha partido, sabe? E na época, o tema da campanha de missões estaduais era aquele que leva preciosa semente, voltará com alegria, trazendo consigo o Senhor. Eu não tinha dúvida nenhuma de que o Senhor salvou. O corpo de Marivaldo, ele foi carcomido. Meu Deus. Foi todo definhado, mas o espírito daquele homem estava salvo. Então, eu tenho certeza que eu vou encontrá-lo lá na glória, porque quando o Senhor mandou ir falar para o preso, ele sabe. Então, não é em vão o trabalho do Senhor. E todo aquele que disser sim ao Senhor, sabe, será salvo. Então, eu tenho muita certeza nisso. Então, essa foi uma das histórias assim, que, ao longo da caminhada, eu conto que ela marcou muito, né, o meu ministério, além de tantos outros, né, que a gente termina tendo como filhos. E eu até me chamando esses homens de meninos. Aí o povo que não conhece, menino é mesmo que você está falando. Mas é nessa consciência, né, de que... De ovelhinhas, exatamente, né? do cuidado, mais nesse sentido do cuidado. E outra coisa, André, o respeito, né? A gente é muito respeitado. Pense no olhar de cuidado que esses homens que dedicaram sua vida à criminalidade, sabe? Homens conhecidos como cruéis, assim, fizeram tantas barbaridades. A atenção como eles, né, dão, o respeito. Está falando assim, lá o respeito dentro, a você respeito e também dos a palavra a de palavra, Deus. e quando eles, porque eles Muitos respeitam, temem ao Senhor, temem ao né? Senhor, Muitos... e cuidam, né, daqueles que vão falar, vão levar a palavra do Senhor. Então, eles são muito cuidadosos, atenciosos nesse sentido, sabe? E de respeito. Eu sou mulher, né? Então, sempre trabalhei muito com o público masculino. Uhum. Eu aprendi a trabalhar muito mais com o masculino. E eu sempre fui respeitada, né? Você diz assim, em nenhum momento eu fui desrespeitada, né? Por eles, assim, mesmo sendo uma mulher. E comecei novinha, né? Tem a barreira. Eu lembro que eu usava sempre um macacão bem folgadão, né? E aí, eu sempre gostava de usar um paninho bem suave, e ele era folgadão, mas era bem folgadão. Aí teve uma vez que eu usei uma calça jeans e uma camisa por cima, né? E fui fazer o trabalho em uma unidade. Quando eu cheguei lá, o preso me olhou e fez assim, pô, missionário, aquele macacão só é feião, viu? Já naquela situação, eu assim, digo poxa, sim. né? Sempre eu procuro me apresentar né, de uma forma... Pô, missionário, aquele macacão é feião, viu? Não é por nada, não. Não é por nada, não. Mas, assim, o cuidado, o respeito. Então, uma coisa muito boa que eu trago nesses 32 anos de ministério, essa coisa assim, que é o melhor lugar para se estar no sentido de amizade, de conhecer o outro. Eu tenho a oportunidade de conhecer o outro lado, que só a mãe ou familiar muito próximo conheceu. Porque a mãe, quando vai visitar, que a gente tem a oportunidade de ouvir, ela está falando do filho dela. Ele está falando da filha dela, por mais que ela saiba que fez coisa que desagrada, ela está triste com isso. Mas é a mãe que eu chego lá, está com ele no colo, mãe, com a cabeça deitada. Mãe, a Bíblia fala disso. Pode uma mãe esquecer. Uau. Sabe? Se isso
mas Deus fala do amor dele. Então, baseado nisso e da seriedade que é o trabalho. E eu sempre gosto de lembrar para eles, em todo trabalho que a gente, como missionários que entra ali para fazer, é lembrar da responsabilidade e autorresponsabilidade, Uhum. sabe? Que apesar deles aceitarem Jesus, mas tem uma história, eles construíram uma história, tem uma Uma consequência para isso consequência do tudo. erro. Apesar de que a gente, né, Jesse, hoje, você estava falando aqui, eu estava imaginando como você falou, né, no caso de Marivaldo, né? Marivaldo, Isso. que não do outro que você relatou e falou, olha, André. poxa, eu tirei a vida de tantas pessoas. E muitas pessoas que a gente vê, e hoje existe essa questão da culpa, né? Uma culpa que o Senhor Jesus remove no Isso, momento que a gente aceita Ele, isso. né? E às vezes, talvez você esteja aí na nossa audiência, estou falando com a missionária Jessie Jane aqui. Quem sabe você, né, pode não ter feito nada tão grave como tirar a vida de alguém, mas você hoje está debaixo de uma opressão de culpa, de um estado de culpa. Olha, o Senhor Jesus, ele quer mudar essa história. Como ele, né, nós vimos aqui, temos visto que ele muda a história de pessoas que estão encarceradas, mas a palavra de Deus não está presa, queridos. A palavra do Senhor é livre e ele te alcança, não importa onde você esteja. Agora, num estado, às vezes, de culpa, se sentindo, Andréa, missionária, eu não vou conseguir sair deste lugar tão fundo que eu fui mergulhado pela vida. Mas olha, nós queremos dizer para você que o Espírito Santo agora te alcança e muda a tua história. E pode deixar aí um comentário para que a gente possa orar por você. Esse aqui é um ministério de intercessão também. Nós somos mulheres intercessoras. Deixa seu pedido de oração, interaja conosco nesse momento, deixa o seu nome, a sua cidade de onde você estiver, porque nós queremos clamar para que Jesus possa te alcançar e tirar toda essa culpa do seu coração e escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Amém. Amém? Amém. E te dar um novo nascimento que nós lemos aqui. E nós estamos ouvindo coisas tão maravilhosas, pessoas que estavam ali, e sabe, fizeram coisas que aos olhos da sociedade, até mesmo aos olhos do Senhor, não eram aprovadas, né? Como tirar a vida de alguém. Mas, queridos, Deus é poderoso para restaurar qualquer vida. Ele restaurou a minha vida, ele restaurou a vida da missionária Jessie Jane e também fará isso na tua vida. Eita, sentindo o Espírito Santo, a gente interagir aqui, porque tem muitas pessoas mesmo, Jessie. E eu fico olhando, né, como é que Deus, ele te preparou para isso, né? E um trabalho tão lindo, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho que requer coragem, como você falou, Andréa, muita gente com medo, às vezes tem aquela barreira do preconceito, eu, mulher, vou me expor a isso, e aquela barreira, mas que chamado, sabe? Como Deus é o Deus que chama e Ele capacita. Ele falou assim, eu não escolho aqueles que são capacitados, mas eu capacito os escolhidos, sabe? E eu queria entrar justamente nisso, porque esse chamado, né? Você mãe, você esposa, missionária, uma missionária de uma missão tão específica e requer tanta coragem, mas você é uma mulher que tem muitos dons e talentos, né? E existem também pessoas, Jéssica, jovens, pessoas que eu sei que esse testemunho seu impactou primeiro na sua casa, porque seus filhos são missionários, né? Jéssica hoje, é uma menina, assim, uma missionária que a gente fica assim, meu Deus, olhando que testemunho, como impactou a sua vida, como impactou a sua renúncia na vida dos seus familiares, né? E tem muitos jovens hoje, eu queria que você também falasse um pouco para esses jovens hoje que estão, meu Deus, que chamado, como é que eu, Andréa, será que eu posso fazer um trabalho desse? Será que eu posso me sentir no meu coração, sabe, como uma missionária, como você sentiu, o que você falou, Andréa, queimava no meu coração. O que você poderia falar sobre o chamado, sabe? Chamado é assim, como eu entendi, compreendi, isso é você compreender primeiro aquilo que o Senhor está falando com você. No primeiro momento eu compreendi, disse sim, eis-me aqui, sabe? E quando eu me tornei, né, mãe, eu tinha no meu coração de ensinar realmente aquilo que a Bíblia falou, como eu fui ensinada. Então, eu sou líder ministerial de evangelismo na igreja já há um tempinho bom, pelo menos 2 décadas.
E aí, Uau. colocando, meus filhos cresceram na prática, vendo o Ministério de Evangelismo, cada ação, eles iam Que lindo. sempre já entregando folheto, vamos botando eles na cena, né? Para que isso fosse, cada um com seu perfil, entendendo. Não, eu lembro que quando Jéssica, no chamado dela, a gente foi para um trabalho missionário, na hora que ela sentiu, ela tinha 12 anos, e ela sentiu lá, ela começou a chorar, ela ficava assim, ela dizia, minha mãe, eu vou. Eu vou, minha mãe. Eu disse, você que vai decidir agora se vai. Eu posso até ir lá na frente te acompanhar, mas você que vai. E eu lembro que ela foi assim, ela tremia, entregando a vida dela para missões. E quando, aos 18 anos, quando ela decidiu para o seminário, ela chegou em casa e disse, minha mãe, o senhor acabou de confirmar, estou indo. Calma, menina, você acabou de fazer 18 anos. E foi bem assim, foi tudo muito rápido. Ela foi e se preparou, né? No Palavra da Vida aos 3 anos. Depois voltou e está aí, atuando hoje, né, no ministério e se preparando para aquilo que o Senhor tem para a vida dela, né? Aleluia. Mas é uma coisa assim, a entrega, André. Eu tenho assim, as pessoas me perguntam, Jéssica, aí você não tem menos? Eu digo, eu entreguei. Eu entreguei, sempre eu entreguei o Senhor aos meus filhos, né? Claro que eu vou sentir, e eu sou fruto de experiência. Minha irmã mais velha é missionária entre os índios, Aham. né? Então É eu um testemunho cresci lindo, sua vendo minha irmã, primeira viu? irmã mais velha indo para o campo missionário, e aí faz parte da nossa história, né? Lindo. E aí minha filha também seguindo o mesmo caminho, Aham. é uma alegria porque não há outra alegria de você entregar os seus dias para fazer a vontade do Senhor, sabe? Eu Aleluia. sempre disse, eu quero muito que meus filhos, assim, oro para que eles sejam bem-sucedidos, tenham, né, seus trabalhos e que daí venham seus sustentos. Mas o que eu sempre foi, assim, para mim, prioridade foi que eles amem o Senhor, né? E que tenham isso, assim, para que não só a partir da minha experiência, mas a experiência deles, a vivência deles. Eu lembro que André, quando ele era pequenininho, ele começou a ler muito cedo. E aí ele ia para o. Eu sempre de ensiná-los a ter a vida devocional, ler a palavra todos os dias, incutir isso. Eu lembro que quando ele era pequenininho, eu dizia, vai lá para o seu quarto, vai falar com o Senhor. Aí ele, pequenininho, entrava lá no quarto, aí de vez em quando ele me chamava, minha mãe, eu disse que é. Ele não falou nada ainda comigo. Eu disse, continue aí que você vê, ele vai falar com Oh, que você. Aí quando eu lindo. olhava pela a gretinha da janela, ele estava lá debruçado na cama de joelho, esperando. Mas isso foi até que se tornou a real, a realidade. Não mais eu mandando eles fazer, mas eles agora tomando a decisão. Então, esse para mim assim, é o maior legado que você pode deixar como mãe, como pai, de ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Porque Aleluia. eles ouvem o Senhor, sabe? Eles ouvem a voz do Senhor na condução da vida deles. Então, eu até hoje pude experimentar isso, essa vivência de Lindo. vê-los como instrumentos do Senhor na vida de tanta gente, e isso é muito Que bom. lindo. E aí ter isso. Então, esse chamado é importante. E aí você fez uma pergunta: como entender a minha vocação? Como entender esse chamado? É. Esse é o terceiro ano, há 3 anos atrás, o Senhor nos deu um direcionamento, que foi, dentro do Ministério do Evangelismo, criar a classe de vocacionados na igreja. Uhum. E aí o Senhor foi nos aperfeiçoando. Então, esse é o terceiro ano. Estamos começando no próximo domingo e ganhamos uma parceria com uma instituição dos Estados Unidos para transformar num centro bíblico de treinamento. Lindo. Olhe, que aí, de Os forma frutos, livre, mas amiga. você tem a formação teológica com discipulado e liderança. Olha que coisa Que boa. lindo. Então, nós agora estamos começando essa empreitada por 2 anos agora, a primeira turma focado nisso, né? Então, Que esse lindo, minha amiga. vocacionados é isso, para dizer, minha vocação, Deus me chamou para quê? O que Meu ele me filho, meu deu? filho não A estava perguntando, ferramenta. minha mãe sobre vocacionados. E isso pode estar aberto, porque você Aí, vai se ó. preparar para isso. E é onde você deve estar. Porque ali a gente vai falar desses assuntos, vai mexer, porque se você ficar distante, fazendo coisas pontuais, você é sufocado. Mas você tem que ser intencional. Isso. Eu quero falar sobre isso, eu quero estudar sobre isso. E é na cena que Deus vai falar com É. você. Então, essa ferramenta que o Senhor nos deu para tirar as Que pessoas. E lindo. aí, como nós temos várias ações dentro do Ministério de Evangelismo, todos eles obrigatoriamente são colocados na cena para treino, né? Que é a formação Uau. prática e tá ali. Então, tem várias pessoas trabalhando em vários Que projetos lindo, ao longo gente. dessa caminhada, Que frutos, porque viu? disso.
São os frutos da renúncia, da entrega, minha Vale muito a amiga. pena, Vale sabe? muito a pena. O Senhor Tô não vendo deve aí. nada, o Senhor não deve nada para a gente, sabe? Porque não tem a ver com a gente, Aleluia. tem a ver com Ele. E é algo que você veio falando desde o início. Oh, amiga. Nós não somos desse mundo. Nós temos sabe, essa esperança, Uma sabe, que nós expectativa. vamos naquele grande dia que o Senhor vem buscar a sua igreja, para o lugar que Ele preparou antes mesmo da fundação. Então, para mim, eu almejo isso todos os dias, sabe? Eu também. Tem uma coisa Eu que eu almejo, já também, disse ao Senhor, amiga. Senhor, olhe, quando o Senhor quiser, É hoje? é hoje. Pode dizer porque o Senhor me deu Amém. de graça é a salvação. Aleluia. E se eu não tenho certeza de mais nada, mas eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Que lindo. E isso aí faz toda a diferença, porque me leva a esperar esse grande momento, sabe? De que é para sempre. Só para isso. Oh, E aí você olhar, irmãos nossos, eu estava conversando esses dias lá na igreja, e olhando para as meninas, eu disse, olha, gente, se o bicho pegar aqui, a gente se encontra lá, e vai ser para sempre, sabe? Para sempre a gente vai meu morar Deus, nessa eternidade. eu tenho Então, eu feito gosto de isso. pensar nisso, Eu sabe? também, gente. Mãe ia falar assim, Jane, você gosta de falar de morte? Eu não estou falando de morte, estou falando Não. de vida. Vida Porque eterna, gente. ele prometeu, e eu tenho que querer ver isso, esse negócio é bom. Sabe o e que, eu quero que eu esperar. sinto, amiga? Eu sinto muitas vezes, assim, vendo a sua alegria, e eu vejo, assim, em contrapartida, muitas pessoas que estão muito apegadas a este mundo, sabe? Eu estava orando, e justamente quando o Senhor me falou, meu reino, ninguém pode ver o meu reino se não nasceu de novo, Andréa. Essa urgência de você falar, olha, o Senhor Jesus está voltando, há uma urgência. A gente que é do reino do Senhor está sentindo a volta dele. Eu sei que essa é a iminência. E eu falo, aí eu vejo, olho para o lado, às vezes a gente vê as pessoas tão apegadas às coisas, né, às bens materiais, a títulos. Eu sei que a gente tem que estudar, a gente tem que conquistar, como você estava falando. Olha, André, eu quero muito assim que meus filhos vençam, conquistem, mas não é sobre isso, irmãos. Não é sobre isso, por favor, gente. É sobre o reino eterno de Jesus. Que eu e você, né, nós possamos tirar os nossos olhos só disso aqui, só dessa vida. A nossa vida não se resume somente aos bens materiais, aquilo que você pode conquistar, os seus títulos, riquezas. Não, a vida eterna é algo que o Senhor Jesus tem para nós. E que bom que eu e você, nós estamos aqui falando das coisas eternas, que você possa tirar os seus olhos da sua vida, dos seus problemas. A gente fica às vezes muito restrita aos nossos problemas, ao nosso contexto. Não, tire os seus olhos e lance na eternidade. Olhe para Jesus, olhe para aquilo que é celestial. E esse é o maior desafio, sabe, Jesse, hoje. Eu sinto que é um ministério do Olhando para Jesus, que o Senhor tem chamado e trazido tantas coisas, né, que o Senhor Jesus está fazendo através desse canal e da sua vida, mas para quê? Para que a gente possa tirar os nossos olhos, nossa expectativa. A palavra do Senhor diz, se eu espero em Jesus somente para esta vida, eu sou um dos mais miseráveis de todos os homens. Sou fraco, sou terreno, não. Nós vamos olhar para a eternidade, minha amiga, é bom demais eternidade, é muito ver fantástico você, isso. essa alegria, né, que está em você, que exala, né, exala em você. A gente pode ver, eu já estou encerrando aqui, infelizmente, o nosso podcast, porque assim, o tempo passou rápido, porque vê a sua vitalidade. Não é todo mundo que a gente vê vitalidade, vigor para fazer as coisas do Senhor, sabe? Aquele brilho no olho, eu consigo enxergar na tua vida, né? Mas eu queria que você desse uma palavra. Eu vi que você trouxe a nossa agenda aqui. Nesse ano a gente fez o GAPEN, o Grupo Acolhimento dos Presos e Egressos. No meio da caminhada a gente criou essa ONG, que a gente entendeu para conversar com o Estado, a gente precisava ter uma linguagem própria. E aí a gente tem desenvolvido vários projetos, né? Nós temos a tenda de apoio, a brinquedoteca, que é focado na criança que vai visitar. Tem alguma imagem aí, Tony, das crianças? Tem eu acho imagem, que assim, tem. todos os projetos, tem a tenda de apoio, tem a brinquedoteca, tem a Casa Reintegrar, que hoje a gente tem mulheres costurando lá, desenvolvendo seus talentos, abençoando durante o dia. E tem o Mercado Solidário, que nós criamos também para abençoar esse público que nós estamos ali atendendo diariamente. Olha aí, ó. Tem o nosso brechó, né, que é o nosso bazar. Gente. Ali você pode estar
com a gente. Deus abençoe. A tenda de apoio ela funciona de segunda a sexta-feira em formato de plantão. Você pode ir lá servir ao Senhor. Ali todos os familiares, servidores, todo mundo que atua no complexo penitenciário, nós temos tido a oportunidade de abençoar essas pessoas, de dar uma Colher água essas. gelada, Ai, que gostosa, lindo. uma escuta. Água da Então, vida. olha para isso, é de graça. Elas perguntam assim, e paga o cafezinho? Paga? Eu já foi Oh, pago, alguém já pagou. Então, receber nossa. essas pessoas, ter essas crianças, esse projeto aí, hoje ele está se tornando, depois de 10 anos praticamente, foi criado aqui na Nova Sussuarana, fruto desse trabalho que é o Reintegrar, fruto do Reintegrar, trabalho presídios, né, dos também. presídios, hoje já se torna oficialmente uma congregação da IBAN com projeto social, cuidado pela ABM, que coisa linda. Nós conseguimos Gente. fazer isso com o Simões Filho, que foi o primeiro Uhum, projeto, esse já me é o lembro. segundo, e aí eu não sei onde é que Deus nos manda, porque onde Ele mandar a gente vai. E nós temos desenvolvido esse projeto. Estamos começando um núcleo de cuidado com mães de dependentes químicos, que é o Sim, Celebrando a Restauração, lá em Piripiri. Então, nós sim. estamos lançando agora o terceiro núcleo do Celebrando a Celebrando. Restauração, que é um olhar focado no cuidado emocional, nas feridas emocionais. Então, a gente pode sentar com essas mulheres, essas mães, Uau, e gente. cuidar, sabe, ali no tete a tete. Então, são estratégias que o Senhor vai nos dando como Que lindo. ferramenta para isso que o Senhor está nos mandando fazer, sabe? Então, André, se você deixar, a gente fica aqui horas, a gente não tem esse tempo todo. Mas o melhor é mesmo que essas pessoas vão lá, nos Oh, procurem, minha amiga. conhecer de Sim, perto, como é que eu posso ser convide. útil, como é que eu posso conhecer de perto, como é que eu posso sentir na pele como se fosse comigo. É fazendo isso, é indo lá, é estando perto. Então, nós estamos aqui de braços abertos para receber, para você ir conhecer de perto. Nossa aula inaugural dos vocacionados vai ser agora no próximo domingo, às 16 horas, no auditório da ABM. Vai lá conhecer, vai lá sentir um pouquinho para ver se Deus fala ao seu coração. E você pode dizer, pois é isso que eu quero conhecer melhor, eu quero entender a sua vontade para a minha vida. Então, é isso que nós estamos fazendo e vamos fazer até que ele venha, não é? Então, eu quero que Amém. muitos, a partir da minha história, a partir da minha vida, digam, sim, Senhor, eis-me aqui. Só quero dizer, vale muito a pena estar no centro da vontade do Senhor. Sabe? E saber que naquele grande dia eu vou poder chegar para ele e apresentar a ele, né? Aqui, Senhor, o que o Senhor me mandou fazer, né? Então, eu quero muito fazer isso. Eu sempre digo, eu não quero chegar ao estágio da minha vida, olhar para trás e dizer assim, ai, se eu pudesse. Ai, se eu pudesse. Não, eu quero ter feito para agora entregar ao Senhor e apresentar a Ele, né? Como fruto, como cheiro suave aqui, Senhor, que suba as suas narinas. Esse é muito meu desejo. Então, assim, cada um fazendo a sua parte, servindo ao Senhor com alegria, obedecendo ao Senhor, dá para fazer. Eu não vou chegar, eu estou com 32 anos de ministério, em alguma coisa o Senhor vai dizendo, calma, minha filha, menos, ande devagar porque você já teve pressa. Então, vá fazendo isso. Mas eu reconheço que muitos outros, a partir da minha vida, podem dar, e sabe? Não, me dá agora, esse passo é comigo. E como a gente tem feito, construindo essa caminhada de líderes, de pessoas que estão dizendo sim ao Senhor, e que muitos outros digam sim ao Senhor para esse chamado. Que vale muito a pena. lindo, que lindo, minha amiga feliz. Deixa eu Amém. mostrar aqui. Meu presente do Gapen aqui, ó. Tony vai pegar rapidinho. Olha que lindo. Muito obrigada, grata ao Gapene, né? A todo esse projeto também do SOS Presídios. E grata a Deus pela sua vida. Você falou, né? Vamos nos gastar para o Senhor. É isso que eu falo, né? Desde que o Senhor Jesus e você acompanhou muito bem, né? Minha conversão. Me tirou do meio da música secular e meu marido, a gente, Senhor, como eu posso te servir? Eu sou grata, porque o Senhor escreveu o meu nome no livro da Que vida. darei ao Senhor, não é? Darei ao Senhor. Para onde nós iremos? Só o Isso, Senhor tem as palavras de vida eterna, Só o né, Senhor, Jéssica? só o Então, Senhor. é maravilhoso ver, sabe? Como você tem gastado. A gente fala gastado, mas assim, gastado, investido e Esse tempo é que essa gastado. vida aqui mesmo não é nossa, Gasta, tem prazo de validade, né? gastando É isso. tudo para o Senhor, né? Que seja assim, que ao longo, né, quando a gente chegar Gastado para naquele investir no reino, né? Na no eternidade, reino, né? Que a gente tem não feito é? isso.
E assim, ele está voltando, é um tempo profético. E eu quero, justamente assim, eu estava aqui, né? Eu estou vivendo nessa eminência por tudo que nós estamos acompanhando, Jesse. Por todo o Sim. cenário, guerras, rumores de guerras. Ele falou, e o amor de quase todos os A corações se palavra se esfriará. cumprindo, né? É, o amor se esfriando dos corações. Quando a gente vê, né, que pessoas estão ali, atrás das grades, mas que você, vencendo essa barreira do medo, vencendo um preconceito, fala, olha, eu quero que esse amor esteja aquecido, não quero que esse amor se esfrie Não. no meu coração, né? E que bom recebê-la aqui. Muito Eu que obrigada, agradeço, assim, eu viu? estou muito, eu já era muito, assim, apaixonada pela sua vida, né? Seu ministério acompanho desde sempre, mas, assim, agora muito mais, né? Sabendo que você tem gerado frutos e mais frutos para o reino do Senhor. Amém, amém. Que naquele grande dia ele olhe para você e para mim e fala: bem-estar, venha, filha amada, para o reino, né, Amém. que meu pai tem criado para você. Epa, não Durante vejo a hora de ouvir ah, esse meu negócio. Deus! Epa, isso aí. Eu estava Dia. comentando, né, eu estava aqui entrevistando um pastor, e eu falei: "Pastor, eu tenho o maior medo de chegar diante do Senhor e falar assim: 'Eu não conheço você, filha'". É um medo, assim, não é um medo, é algo assim que eu sempre quero agradá-lo em todas as coisas, ter um relacionamento, fazer a obra do Senhor e também ter um relacionamento com Ele íntimo, né? E eu sei que você tem esse relacionamento com o Senhor e naquele grande dia você vai ouvir. Vou ouvir. Eu Não, com creio, eu certeza. também, Eu vou ouvir, nós, porque né, ele pagou o amiga? preço. Foi ele que pagou o preço Aleluia, e eu minha só amiga. precisei receber isso na minha vida. Aí, Amália, então já está Já pago tá e ninguém pago. tasca esse negócio. Porque ele disse: aquele que Aleluia, vem a minha mim, de amiga. maneira nenhuma lançarei fora. Oh, meu Então, assim, eu Deus. posso não ter certeza de muita coisa, mas isso ele me deu essa certeza no meu Que coração. lindo. Eu quero que muitos tenham essa certeza, sabe? Que nos faz Aleluia. andar dia após dia, apesar de nós. Apesar Apesar de nós. minha amiga. Ele pagou o preço caro. Eu preciso obedecê-lo, sabe? E um dia eu vou ficar livre do pecado. Enquanto aqui a gente está batalhando Aleluia. isso aqui. Mas até que ele venha. Então, assim, ó, já está Até que ele garantido, venha. sabe? E o meu trabalho aqui é permanecer Aleluia. firme olhando para o Senhor, Oh, que sabe? lindo. Porque ele já me deu. Ele deu a salvação, gente. Aleluia. Então, nós precisamos viver isso, nessa expectativa, sabe? Nessa Amém. alegria. Porque foi dado, gente. Eu preciso desenvolver a salvação. Amém. Que é esse dia a dia, é o processo de santificação, minha é buscando amiga. ao Senhor, nos aproximando dele cada dia, porque já foi dado. Então, é bom ter essa certeza no coração, Não é, minha sabe? amiga? É bom ter essa Eita. certeza. Olha, muito obrigada pela sua presença. Nós vamos orar Sim. agora, sabe, Jéssica, por esse público, por essa audiência que tem acompanhado, olhando o podcast. E nós vamos fazer uma oração por você. Sabe, o que é que você vai fazer com tudo isso aqui que foi falado, meu irmão, minha irmã? O que é que você vai fazer com essa palavra? Gastar o tempo para o Senhor. O que você está fazendo? Está pegada aqui esses bens, essa coisa material? Não. Se apegue às coisas celestiais, aquilo que é eterno, que não perece. Jesus falou assim: olha, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Que o seu coração e o meu possam estar na eternidade, como nós Amém. ouvimos. Eu estou aqui maravilhada, mas nós vamos fazer uma oração por você agora. Você que às vezes está entrando aqui e colocou o seu pedido de oração. Muitas vezes você está passando alguma situação muito difícil. Quem sabe você está vindo até mesmo esse podcast de uma prisão, de uma penitenciária. Tudo, eu não sei. Assim, às vezes você tem acesso a algum vídeo. Eu não sei, irmão. A palavra de Deus é tão livre. Ele é tão poderoso que você pode até não estar de trás de uma grade. Mas às vezes você está preso por uma depressão. Às vezes você está preso por um adultério, por alguma coisa que você esteja fazendo que está te deixando cativo, porque o inimigo das nossas almas, ele deixa as pessoas cativas, e isso é uma prisão, muitas vezes pior do que uma penitenciária, né? E às vezes nós temos essa oportunidade, quem sabe hoje é a sua oportunidade, meu irmão, minha irmã, de sair desse vício, de sair dessa condição de cativeiro, porque o Espírito Santo, você ouviu aqui em Isaías 61, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregoar os que estão cativos, a pregoar liberdade aos presos, liberdade, o ano aceitável do Senhor.
Vamos fazer uma oração por você hoje? Se você é esse, você pode colocar até o seu nome aí, dizer, olha, Andréa, olha, missionária Jessi Jane, orem por mim. Nós vamos orar por você agora, amém? Abaixe sua cabeça, quem sabe você não vai entregar sua vida agora aos pés do Senhor Jesus para estar com Ele, junto no arrebatamento da igreja, que nós cremos que está tão perto, irmãos. Gaste a sua vida para o Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido, magnificado seja o teu poderoso nome, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, mas que olha para nós, que somos tão pequeninos aqui, nesta terra, Pai, tão dependentes, tão famintos do Senhor, da tua graça, da tua palavra, que nos enche, que nos supre. Ah, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna e de salvação. Pai, nós queremos orar por estas vidas. Nos unimos aqui em oração para, ó Deus, dedicar essas vidas que estão nos assistindo agora, que essa palavra possa frutificar tudo que foi falado. Senhor, que a palavra de salvação chegue às vidas, aos corações que estão perdidos, que estão sem esperança, que estão sem expectativa de nada, Senhor, achando que não tem mais jeito. As suas vidas. Para o Senhor tem jeito. Para o Senhor não existe vida que não tenha jeito, pois o Senhor refaz todas as vidas que se colocam diante do Senhor. Sim. E o Senhor disse lá em Apocalipse, eis que eu faço novas todas as coisas. Sim, agora, Senhor, traz um novo cenário para esse pai de família, para este homem, Deus. Para esta mulher que está desesperada, para aquela pessoa que perdeu a esperança no ser humano e realmente o ser humano não podemos confiar, Senhor, porque a tua palavra diz, bendito é o homem que confia em Deus. Ó Senhor, queremos aqui nos unir em oração por estas vidas, que o Senhor possa trazer um novo cenário, trazer salvação, trazer perdão de pecados, Pai. Ó Espírito Santo, e nós aqui, concordância, colocamos a vida dessa pessoa que está se entregando ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, hoje eu me entrego ao Senhor, hoje eu reconheço, Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Senhor, contempla esta vida que está se entregando ao Senhor, faz dela uma nova criatura, em nome de Jesus, traz um novo cenário. Pai, apaga os pecados dessa pessoa, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida do Cordeiro. E naquele grande dia, nós nos encontraremos, Pai. Apaga todo o passado para o louvor da sua glória. Visita as famílias agora com paz, salvação e libertação. E perdão de pecados para o louvor e para a honra do teu nome. E este nome é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Oh, queridos, me emocionei aqui. Senti o Espírito Santo ministrando ao coração que está aflito. Receba essa palavra, receba tudo que foi dito aqui. Olha, que maravilha. Vamos encerrar então, minha amiga. Muito obrigada, Vi, pela sua companhia. E nós aqui queremos te dizer que o Espírito Santo prepare o seu coração para se encontrar com o Senhor Jesus. Ele está voltando, queridos. Amém? Agora fica na paz, na graça e no amado Salvador Jesus Cristo de Nazaré, porque ele em breve voltará e nós estamos aqui sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus te abençoe e até o próximo Olhando Podcast. Tchau!